Boa noite, gente. É com imenso prazer que a 31ª Semana da Matemática recebe o professor mestre Vinícius Gorla Pampa. Mestre em Matemática Universitária na linha de Sistemas Dinâmicos pelo Unesp do campus de Rio Claro e graduado em Licenciatura em Matemática pelo Unesp daqui de Rio Preto, no IBIUS. Atualmente faz doutorado em Educação Escolar na linha de Formação Docente na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp do campus de Araraquara e atua como professor de matemática no ensino médio em instituições de ensino privadas em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, ambos no interior de São Paulo. Vai apresentar a palestra intitulada O Saber Ensinar Matemática, Prática e Pesquisa. Boa noite. Boa noite. Nossa, teve até boa noite. A gente é professor, quando a gente fala boa noite, ninguém responde, a gente já fala, tchau, vamos embora. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Prazer, eu sou o Vini. Já fui apresentado, mas acho que deram uma exagerada ali. E eu queria falar com vocês hoje sobre, enquanto professor, mas enquanto pesquisador na área de educação e de formação de professores, só que eu tenho uma notícia meio chata. Eu olhei aqui agora, os meus textos vão estar pequenos pra caramba para quem está aí no fundo. Então, se vocês quiserem aproveitar, sem estresse, e vir, se vocês não querem vir, também não precisa. Mas não vai dar para ler, de verdade, não vai dar para ler nada depois dessa tela. Fiquem à vontade. E eu queria começar falando para vocês assim, os nossos objetivos aqui hoje. Quem aqui está se formando para ser professor? Uou! Quem já é professor? Qualquer aula conta. Inclusive lá na frente, tá? Começou a contar já seus anos de experiência, viu? Quem aqui pensa em seguir ou já segue a área de pesquisa em educação? Tá, legal. Não, pense em seguir, já tá bom, legal. Porque assim, eu queria falar com vocês sobre isso, sobre esses dois aspectos, né? Sobre a prática do que é ensinar e sobre o que a pesquisa está dizendo sobre isso, que é a minha pesquisa de doutorado, na verdade. E eu começo, então, contando um pouquinho da minha história, sem me alongar muito, porque em uma das disciplinas que eu tive que fazer lá no doutorado, eu tive que apresentar o meu projeto para ele ser sabatinado por um grupo de pessoas lá. E uma das coisas que foi perguntado para mim, que eu não esperava, disseram assim, por que você decidiu investigar isso? Né? E eu disse, por causa da minha história. Né? Eu fiz Unesp, que é uma excelente, aliás, a melhor universidade que existe no mundo, na minha opinião. Né? Unesp Rio Preto, vão lá com... Não, melhor. Não, tá filmando, você viu? Eu fiz Unesp, saí daqui assim, orgulhosíssimo do meu diploma, né? Aí eu fui fazer mestrado, que eu não esperava nem que eu fosse fazer, mas daí as coisas foram convergindo para isso. Eu fiz mestrado em matemática, estudei sistemas dinâmicos, né? Sabia falar sobre caos, sobre equação diferencial, né? Puta, que legal. Aí cheguei na escola, os alunos, nossa, onde você se formou? Eles querem saber, que legal, na Unesp, pô, mestrado. O olho deles enchia assim, nossa, faz esse exercício para mim. Aí eu olhava assim, eu não sei fazer. Né? E você fica, mas eu não sei. Ele fala assim, mas esse tipo de exercício aqui o professor quando fez na sala, porque eu entrei como assistente, né? Dei muito plantão de dúvidas, né? Dava aula quando alguém faltava, pouca fogueira, né? O cara faltou. Tem professor, cara, que você colocar, sério, a Madonna, eles não querem, eles vão falar assim, mas cadê o cara? Faltou? Pô, que chato, né? E aí põe você lá, assistente de matemática, substituto. Então assim, eu ia lá e falava assim, cara, não sei fazer. E os alunos, quando o professor deu essa aula, ele fazia mais ou menos assim. Eu ficava assim, não sei o que você está falando, velho. Né? É estranho, você fala, mas eu me formei na Unesp, cara. Pô, eu faço mestrado em matemática, como é que eu não sei esse negócio? E o moleque sabe que ele está me ensinando aqui. Isso incomoda, né? Isso incomoda. E aí a hora que você pega o coordenador, o diretor, fala assim, aproveita, vai assistir umas aulas aí. E aliás, fica a dica, hein? Fica a dica, assistam aulas dos seus colegas.
sempre que possível. Eu tenho certeza que eu aprendi muito dentro dessa universidade, eu aprendi muita matemática aqui, e eu aprendi muita pedagogia aqui. Mas o molejo da aula, você pega olhando, assista muito a aula, sabe? E na verdade, acho que nós chegamos no ponto alto. O que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu acho que é uma tentativa muito despretensiosa e humilde de, quando eu assistir a aula de um colega mais experiente, pelo que eu estou procurando ali. Porque vocês já passaram pela experiência do estágio supervisionado? Sim, vocês estão passando. Vocês passam pela... Quando eu fiz, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas quando eu fiz, o estágio funcionava, o primeiro, né, tinha o 1 e o 2. É isso ainda? Quando eu tinha o 1, a gente ia lá para assistir a aula. E no 2 a gente ia para a regência mesmo. É isso ainda? Então, aí no estágio 1, a gente vai, ou na... Oi, Rita. A gente ia... A gente ia, e aí ficava meio assim, cara, o que eu estou procurando aqui, né? Eu vim fazer o estágio, mas eu vim ver o quê? Né? Observação, tá, observar o quê? Né? E a gente fazia uns relatórios na maior boa vontade, mas tipo assim, ó, eu fui, eu vi, foi isso que foi feito. Mas o que eu estou procurando lá? Então, aqui na tela hoje vão aparecer algumas sugestões do que eu podia estar procurando lá. Né? Mas naquela hora, meio na intuição, não rolou. Eu fui lá e voltei assim, o professor deu aula desse assunto, né? A metodologia que ele escolheu foi essa e tal. Então assim, era um relatório bem técnico. Mas esse molejo de aula, essa coisa do ensinar, do saber ensinar, que eu fui pegando com o tempo. E aí quando eu me peguei falando sobre isso para as pessoas que estavam me sabatinando ali, apreciando meu projeto de doutorado, eu falei, esse doutorado é de verdade, minha história. Eu falei assim, eu chego lá na escola, eu não sei dar aula, eu me vejo nessa condição, professor que não sabe dar aula. Né? Malemar sabe a matéria, porque a gente sabe falar de equação diferencial, sabe falar de caos, de sistema dinâmico e às vezes não consegue resolver um problema de porcentagem. Aí você fala, mas isso aí deve ser difícil pra caramba. O professor tá no Enem. No Enem. E você fala, porra, eu sou professor, né, cara? A gente tem que se incomodar com isso. Então, assim, o meu começo de carreira, eu digo começo porque até hoje, eu tô no começo ainda, né? Tenho muito para aprender. Ele foi muito marcado por isso. E aí quando eu termino o mestrado, eu falo, eu vou fazer doutorado, só que eu vou fazer em educação. Eu vou fazer em educação porque eu estudei bastante matemática, claro que a matemática ela é apaixonante. Inclusive, quando eu entrei aqui, eu nem sabia se eu ia terminar o curso, né? Eu falava assim, eu tô real, eu era muito sincero. Os professores perguntavam, qual é que é a tua expectativa? Eu falava, dar aula até é uma opção. Mas eu não sei se eu vou terminar o curso, não sei como é que vai ser. Eu vim aqui para ver como é que é mesmo. Né? Aí a Hermínia me levou num congresso. Aí eu nunca mais saí. Eu falei, aqui mesmo que eu quero ficar. Né? Então, eu sempre fui muito apaixonado pela matemática. Só que eu falei, eu preciso estudar um pouco a educação. E eu acho que eu quero pensar um pouco a formação do professor, porque a minha, ela podia ter me preparado melhor para a sala de aula. Né? E aí eu fui procurar o nome disso tudo. E aí eu comecei a estudar, encontrei um orientador que me aceitava professor, né, que era da área de educação, mas me recebeu muito bem, mesmo eu não sendo da área de educação, que foi muito legal, e que me aceitou na condição de professor. Ele disse, não precisa largar a aula, tal, fica lá, até porque, nas palavras dele, ele disse, eu entendo que a sua experiência te trouxe aqui, né? Como eu estou dizendo aqui para vocês agora, o que eu percebi quando eu fui tentar dar aula é o que me levou para o doutorado. De repente, não fazia sentido sair da aula para fazer o doutorado agora e desconectar essas coisas. Né? E aí ele começou a me sugerir algumas leituras e dizer, olha, vê isso aqui que você te interessa, vê isso aqui, vê isso aqui. E na hora que ele me deu para ler sobre esse cara aí, o Schumann, eu falei, achei o nome do que eu estou sentindo. É isso aqui que me faltou. Né? Esse é o cara que vai me explicar o que está faltando aqui. Então, a partir desse momento, eu queria que você olhasse, e aí você escolhe. Tá? Você ouvisse o que eu vou falar, e olhasse para tudo isso enquanto futuro professor. Como eu disse, então é isso que eu tenho que procurar? É aí que eu tenho que ir? Na minha opinião, sim. Tá? Fica aí, com toda humildade. Pô, você olha isso como um futuro pesquisador. Bom, então nessa linha tem muito a ser pesquisado. Assim, essa é a pesquisa que está sendo feita? Sim. Fica à vontade, tá bom? Eu vou tentar dar esses dois tons.
Bom, o Schumann, ele fala assim, ó, para um professor saber ensinar, ele tem que ter alguns conhecimentos. Um dos conhecimentos é o conhecimento do conteúdo. O conhecimento do conteúdo. Então é claro que para eu saber ensinar matemática, eu tenho que saber matemática, senão nada feito. Tudo bem? Um outro conhecimento que eu tenho que ter é um conhecimento pedagógico. Porque se eu não souber como o aluno aprende, como a criança se desenvolve, né, como fazer a gestão do tempo, do espaço na sala de aula, né, para vocês que já levantaram a mão quando eu perguntei quem já na aula, você sabe que o tom de voz, né, o ritmo que você fala, a primeira vez que você escreve na lousa é um show de horrores, né? São coisas que são conhecimentos seus, que são pedagógicos. Então, assim, isso não vai funcionar se não for feito dessa maneira. E existe um conhecimento de contexto. Não sei se você reparou, mas quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu falei é: quem aqui é professor? Quem aqui vai para pesquisa? Quem aqui dá? Porque eu preciso saber para quem eu estou falando. Porque é o contexto. Senão eu não sei se eu falo mais aprofundado, se eu falo mais tal, em que enfoque eu dou, né? Então, ensinar a função do segundo grau para um primeiro colegial é uma coisa, para um primeiro ano de ensino médio. Para o oitavo ano é outra coisa. Para o terceiro é outra coisa. Né? Para o cara que está pensando já a prova, o Enem, o vestibular, é outra coisa. Né? Então você tem que saber para quem você está falando, porque isso vai impactar. E aí na interseção disso tudo, você tem o que ele vai chamar de conhecimento pedagógico do conteúdo. Então vamos lá. Por exemplo, vocês devem ter visto já falar ou estudado, né, tem alguma disciplina. Eu mesmo só estudei agora no doutorado, né? Mas de repente já ouviram falar das tendências em educação matemática. Então a gente tem lá as metodologias de resolução de problemas, a gente tem não tem? Várias metodologias, né? Várias estratégias dentro da matemática. Então isso seria conhecimento pedagógico que vocês têm. Vocês conhecem os conteúdos da matemática que precisa lá para a educação básica, para o ensino médio, ensino fundamental, séries finais ali onde vocês podem atuar. Então, vocês têm o conhecimento do conteúdo. Mas na interseção entre o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico, estaria assim, ó. Este conteúdo, função de segundo grau, é muito legal trabalhar por resolução de problemas. Tá vendo? É um conhecimento que é pedagógico do conteúdo. Né? Aí você fala, esse outro conteúdo aqui, de repente eu preferiria trabalhar com outra metodologia. Né? Tecnologia, quem usou ou fez algum curso já para tecnologia em uso em sala de aula. Nem tudo você consegue fazer utilizando tecnologias. Né? Então o Schumann fala isso. Por isso que eu grifei, ele é conhecimento pedagógico do conteúdo. Porque você pode ter um conhecimento pedagógico do conteúdo, eu vou abreviar por PCK a partir de agora, tudo bem? Está em inglês. Então você pode ter um PCK bem desenvolvido neste conteúdo, mas naquele não. Né? Que é o que acontece com a gente, acho até aqui na universidade, né? Poderia dizer isso, Rita? Se você ficar dando muito só aquela disciplina, vamos dizer assim, você perde a mão das outras. E aí se você pega para dar aquela outra que faz tempo que você mandasse, você fala, nossa, como que era o exemplo que eu dava aqui mesmo? Como é que eu construí esse raciocínio? Você perdeu o PCK daquele conteúdo, né? Ele vai se desenvolvendo por conteúdo. Bom, o Schumann, num primeiro momento, em 1986, ele fala assim, ó, o PCK, ele se manifesta, né, nos professores pelas formas de representação do conteúdo, pelas analogias que o professor consegue fazer dentro daquele conteúdo, pelas ilustrações que ele usa, os exemplos, explicações, demonstrações. Então, é assim que você vê que o professor tem um PCK bem desenvolvido. Então, inicialmente, era uma conceituação do PCK bem subjetiva, né? É assim, você tem bem desenvolvido, não tem, mas aí a coisa vai andando, né? O próprio Schumann fala assim, ó, uma vez que não existe uma única e mais poderosa forma de representação, o professor precisa ter em mãos um verdadeiro arsenal de formas alternativas de representação. Algumas delas derivadas da pesquisa, enquanto que outras se originam da sabedoria advinda da prática. Quem dá aula já passou por isso. Você vai lá, faz aquela explicação que deu certo toda vez que você fez. Aí você olha para a cara do aluno e ele faz assim. Não entendi. Aí você fala, acho que eu falei muito rápido. Aí você vai e fala de novo, porque você só sabe aquele jeito de explicar. Aí você fala de novo e ele fala assim, não entendi. Né?
Então o Schumann sabia do que ele estava falando, cara. Você tem que ter um arsenal de maneiras de representar o conteúdo, de explicar aquilo, porque senão não vai rolar, né? E algumas pode ter vindo dos seus estudos, pode vir da teoria, mas algumas vêm da prática. Porque de repente te dá um estalo, você faz um jeito, cria um raciocínio, faz um desenho, faz um diagrama, o cara entende. Você fala, ah, então é assim que eles entendem. Da próxima vez você já parte desse, né? Isso vem da prática. E aí, para dar um tonzinho de pesquisa no que nós estamos falando, essa autora aí, a Carmen Fernandes, ela é daqui da USP de São Paulo, ela tem um artigo muito legal que ela faz uma revisão bibliográfica sobre o PCK e ela fala justamente sobre isso. A palavra saber, o termo saber e o termo conhecimento, ele tem eles dois competem ali entre eles em relação à categoria do que se sabe, né? Então o saber é algo meio vindo da prática mesmo, sabe? E o conhecimento é algo meio construído pelo método científico, tem validação teórica, acadêmica, né? Então há na bibliografia essa distinção entre saber e conhecimento. E a Carmen Fernandes fala, o Schumann, ele deliberadamente chama o conhecimento, o saber ensinar de conhecimento pedagógico do conteúdo. Por quê? Porque ele quer elevar ao status de conhecimento esse saber que é da prática do professor. E ele deliberadamente faz isso, para colocar o professor como um agente que cria conhecimento só e não fica reproduzindo, né? Isso você vai encontrar no Tardif, você vai encontrar em um monte de gente que pensa a formação de professores, vão dizer isso do professor. O professor não é aquele profissional que aprende e aplica. Aprende e aplica. O Schumann está falando isso, ele aprende e aplica, mas quando ele aplica, ele aprende mais. E aí ele fica melhor. Coisa que ninguém ensinou, ele aprende, né? Isso é conhecimento também. Bom, vamos lá. O Schumann, em 96, colocou essas três categorias só, né? Em 87, no ano seguinte, ele amplia o modelo dele, ele começa a pensar melhor nisso. E quando eu falo ele, gente, é por metonímia. Então, tinha uma galera tentando pensar nisso junto, tá bom? Aí ele amplia, então tem o conhecimento que é do conteúdo, um pedagógico geral, um conhecimento curricular, que também é muito importante, né? Você conhecer bem o currículo. Então, o que tem para se saber sobre isso? Até onde eu vou? Ou o que é que se pressupõe saber para eu poder trabalhar esse assunto? Isso tudo é conhecer o currículo. Conhecimento das características dos estudantes, do contexto, dos objetivos e tal. Eu não vou me estender muito aqui. Aí essa moça aí, que era orientanda dele, a Pamela Grossman, ela dá uma simplificada. Ela viu que o modelo ficou muito complexão. Ela fala assim, ó... cara, eu tô vendo que você está sofrendo. Onde você quer que eu fico aqui? Posso fazer onde eu quiser? Então tá bom. Ela dá uma simplificada e ela faz esse modelo aqui, ó. Esse modelo, que é o primeiro modelo de verdade do PCK. Que ela vai dizer, então, precisa ter o conhecimento do tema, o pedagógico geral e o do contexto. Isso tudo junto é o PCK, tá? E aí ela fica explicando bem o que entra em cada um desses, mas então, olha o que é o conhecimento pedagógico geral. É conhecer os alunos e a aprendizagem deles, conhecer a gestão da sala de aula, o currículo e outras coisas. Aqui no do contexto, então conhecer a comunidade onde a escola está, conhecer o distrito onde a escola está, né, a macrocomunidade, e aí o conhecimento, o PCK, ela separa nesses itenzinhos. A partir daí, eu não quero ficar me aprofundando nesse modelo, porque a partir daí, um monte de gente começa a propor modelos. Alguns pesquisadores mais empiricamente, outros mais teoricamente, mais filosoficamente, né? Mas, só para vocês terem uma ideia, não precisa conseguir ler nada do que está aí. Só para vocês terem uma ideia, em 2008, esses pesquisadores aí fizeram um compilado. Então, olha o tanto de pesquisa que já tinha. E aqui tem, em cada coluna, então, por exemplo, contexto, conteúdo da matéria, avaliação, estratégias instrucionais, currículo. E aqui está marcado se o pesquisador engloba isso no PCK ou não. Só coloquei isso para vocês verem. Olha o tanto de gente que começou a tentar falar sobre isso. Eles não concordavam, né? Os modelos eram bem divergentes. Então, no fundo, sobre esses modelos eu tenho a deixar registrado assim. Não sei qual que é o melhor ou qual que é o mais preciso e também não nos cabe também escolher e decidir isso. Nos cabe escolher um que representa bem a gente. E aí eu achei esse. Esse daí
são desses pesquisadores aqui, lá de Michigan, e eles vão pensar o ensino de matemática, é o PCK para matemática. Então, eles vão falar assim, ó, tanto que o projeto de trabalho deles chama Mathematical Knowledge for Teaching, o conhecimento matemático para ensinar. É isso, exatamente, literalmente isso. Então eles falam assim, ó, a gente tem duas partes, né, dois hemisférios. Aqui nós temos o conhecimento do conteúdo, conhecimento da matéria. E essa tem 3 subdomínios. O conhecimento comum do conteúdo, o conhecimento especializado do conteúdo e o conhecimento do horizonte do conteúdo. Do lado de cá nós temos o PCK, que tem também 3 subdomínios. O conhecimento do conteúdo e os estudantes, o conhecimento do conteúdo e o ensino, e o conhecimento do conteúdo e o currículo. Eu vou falar sobre cada um desses agora, então eu não vou me estender muito nessa tela. Eu só vou plantar uma sementinha aqui para a gente colher depois, que o Ronick fala, Ronick, né? Ela fala assim, ó, se a experiência pode ser acessada e retratada, pode então ser transferida para professores inexperientes e, assim, ajudá-los no seu progresso em direção a uma maior competência no ensino. Desenvolver o entendimento mais profundo do fenômeno que é o PCK pode também ajudar a criar novas formas adequadas de discussão das questões inerentes à complexidade e aplicação do conhecimento do conteúdo na prática. De muitas maneiras, se liga, encontrar, capturar e elucidar o PCK pode muito bem representar o que alguns podem descrever como o santo graal do desenvolvimento do professor. A hora que eu li isso, eu falei, é aqui meu doutorado. É exatamente isso que eu estava procurando. E é alguém que colocou em palavras o que eu sentia. Se você pudesse pegar um professor experiente e acessar, capturar a experiência dele e transportar a experiência dele para outra pessoa, problema resolvido, né? Ou pelo menos em partes. Porque aí quando eu for lá para o meu contexto, o que é diferente desse, com o meu aluno, que é diferente desse, aí eu também, mas eu já vim abastecido de uma experiência, concorda? Então, é nisso que a gente vai pensando. Sobre essa captura, em algum momento, essas pesquisas começaram a ser um pouco mais pragmáticas. Elas começaram a ser menos subjetivas, do tipo, você tem um PCK bem desenvolvido, você não tem nesse conteúdo, naquele você tem. Começaram a querer, de fato, tentar medir esse PCK, sabe? Falar assim, você tem e é tanto, agora aumentou mais depois que você fez esse curso. Imagina que legal? Isso que você tentou fazer ajudou, ou isso não ajudou em nada, não mudou nada, né? Então, esse capturar, né, esse medir, ele existe na literatura duas abordagens para ele. A abordagem quantitativa e a qualitativa. Então, existem alguns instrumentos qualitativos de avaliação, medição do PCK. Então, você entende o PCK como um conhecimento. É aquele conhecimento que traduz o saber ensinar do professor, que compreende esse monte de coisa que nós estamos tentando colocar no papel. Agora, tem uma prova que eu faço que mede esse conhecimento? Será que tem uma régua que mede esse conhecimento? Porque se tiver, já pensou que legal? A gente consegue pegar o aluno antes daquela disciplina e depois daquela disciplina e dizer, olha como que aumentou o PCK. Olha como essa disciplina realmente está contribuindo para a formação dele, para o saber ensinar dele. A gente pode pegar essa métrica e começar a gerar dados e dizer, esse modelo de formação aqui está formando professores melhor do que aquele modelo ali, né? E por que será? E a gente começa a conseguir levantar dados. Então, os qualitativos, eles têm as suas vantagens, que justamente são compreender melhor o PCK. Então, em outras palavras, entender quais são esses componentes, como eles se interrelacionam, né? Um influencia no outro, o outro influencia no um, ou eles são desconexos, não tem nada a ver um com o outro. As pesquisas qualitativas ajudam muito nisso, a compreender o PCK e as suas interrelações. E elas ajudam muito a formular as hipóteses, né? Então, quando você pega um olhar qualitativo para o fenômeno, você pode falar assim,
eu acho que esse aluno que está saindo desse curso de formação inicial não tão bem preparado, talvez por conta disso. É só o qualitativo que consegue formar uma hipótese. Aí o quantitativo levanta um monte de dados e testa essas hipóteses, do ponto de vista estatístico mesmo, né? Então, você tem essas duas abordagens e cada uma delas tem as suas finalidades. Pensando em tudo isso, eu me dediquei, ou tenho me dedicado, a propor um instrumento com abordagem quantitativa, por meio do qual a gente consiga medir o PCK de um professor iniciante. Para a gente começar a conseguir obter dados dos nossos cursos de formações e ver se a gente consegue propor melhorias, né? Esse é o ponto, tá, da minha pesquisa. Bom, só para você ter uma ideia dos potenciais desse tipo de pesquisa. Então, essa primeira aí, os pesquisadores fizeram com um instrumento de coleta quantitativo. Eles aplicaram em um monte de professores lá nos Estados Unidos e começaram a tratar esses dados. Aí sabe que eles perceberam? Que, entre outras coisas, que os professores de jardim de infância, eles conseguem, a maior deficiência do PCK deles é numa parte lá que eles chamam de habilidades espaciais, noções espaciais, lá no currículo norte-americano. E que lá na ponta da educação básica, o principal déficit do aluno norte-americano é em geometria. Então você começa a falar, opa, aí tem, né? Então assim, tá aí uma possibilidade. E aí você consegue propor ou almejar uma melhora real na qualidade da educação do país, por exemplo. Essa outra aí, a segunda, ela comprova com esses dados levantados sobre o PCK dos professores, e ela comprova que isso tem relação direta, alta correlação positiva com o desempenho dos alunos. O que mostra que o PCK deve fazer algum sentido, né? Porque professores que têm alto PCK estão conseguindo fazer alunos que são muito bons em matemática. Olha que legal. Né? Então a gente pode buscar na nossa formação fazer professores com alto PCK. Essa outra, ela compara dois modelos de formação com os dados levantados por esses instrumentos, que é muito legal também, para quem pensa a formação, né? Esse daqui mede o impacto de cursos de conteúdo, de matemática mesmo, em professor de educação infantil, né? Que é uma... Aqui no campus tem pedagogia. Quando eu fazia faculdade aqui, a gente conversava com o pessoal da pedagogia, eles odiavam a gente por tabela, por causa do tanto que eles odeiam matemática. Não sei se continua assim, né? Pode sim, né? Sim, cara, você só odeia matemática, eu não te fiz nada, me dá uma chance, né? Então esse daí vai medir isso nos professores depois desses cursos, o que é muito legal. Tá acabando, tá? Só tem mais essa tela e a gente vai pro vamos ver. Essa de cima é parecida com a anterior. Ele fala, depois de cursos, né, ele tenta medir o efeito disso. Essa segunda eu acho muito legal. Ele usa esses instrumentos de coleta, né, de avaliação do PCK, para ver a influência entre dois professores, né? Como que a interação entre os professores no ambiente de ensino afeta o PCK um do outro, né, com a troca de experiências. Achei isso muito legal. E a outra, essa penúltima aqui também é muito legal, que ele vai avaliar o efeito da mentoria. Então eu pego um professor que a gente estuda muito, né? A gente está até com essa coisa da residência pedagógica agora, né? Então a mentoria, o quanto ela pode elevar o PCK do futuro professor. E essa última aí é muito bacana, porque mostra o passo a passo do desenvolvimento dos itens da pesquisa, como esse instrumento foi projetado. Isso é muito legal. E aí no fim ela usa os dados para provar que professores com mais tempo de experiência de fato têm um PCK maior, o que é um indício muito grande de que o PCK de fato é a experiência do professor, é o saber ensinar dele, né? É uma tentativa, e pelo jeito bem sucedida por todas essas pesquisas, de capturar a experiência do professor. Alto PCK significa experiência, saber ensinar, né? Bom, vamos lá para o modelo, e aí é a hora que você, como eu disse, né,
Vini, eu vou lá no estágio, o que eu estou procurando quando eu assisto aquelas aulas? Tá bom? Ou, Vini, eu estou na escola e o diretor me deu autorização para ficar assistindo a aula dos outros professores enquanto eu não tenho alguma coisa para fazer. O que eu estou procurando nessas aulas? Bom, vou começar na ordem, tá? Eu sou um cara muito visual, então eu fico apagando e acendendo para a gente não esquecer do que a gente está falando. No conhecimento do conteúdo, o conhecimento comum do conteúdo é o mais simplista. É o conhecimento matemático que não é exclusivo para o ensino. De fato, é o conhecimento matemático. Tudo que se aprende aqui em todas as disciplinas de matemática. Esse conhecimento não é exclusivo para quem ensina matemática. É um conhecimento que todo mundo que sabe matemática, né? Conhecer o conteúdo, a teoria, de repente a gente conhece tanto quanto os engenheiros conhecem, ou em alguns momentos mais aprofundado, outros momentos menos, né? Ou menos aplicado, enfim. Mas é um conhecimento que não é exclusivo para o ensino. Então, exemplos de como esse conhecimento se manifesta. Em que momento eu uso ele, entre aspas. Quando eu conheço a teoria e eu sei reconhecer quando um aluno ou um livro apresenta algo de errado ou incompleto, por exemplo. Né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas não é difícil você pegar um livro e dizer isso aqui está errado. Não é assim. Calma, esse teorema mesmo. Não é assim, não é isso. Né? Tá faltando. Tem não sei, somente se aqui, tem uma virgulinha, tem uma condição que não está sendo satisfeita aqui. Está miguelado esse negócio. Né? E com o livro é raro, mas não é impossível. Agora com o aluno é super comum. O aluno fala um negócio e fala, peraí, vamos lá, você falou não é isso. Mas reconhecer que está incompleto, que está errado, é só saber matemática, concorda? Não é algo exclusivo de quem ensina. E saber resolver um problema. Então eu coloco um problema para vocês e vocês sabem resolver. Isso quer dizer que vocês têm esse conhecimento. É um conhecimento comum do conteúdo. De repente, se pedisse para um engenheiro fazer, ele também faria. Né? Mas é muito diferente do professor. Porque o professor não tem que saber fazer, não tem que saber resolver o problema. Olha eu chegando na escola para dar aula, não sabia nem resolver o problema. Né? Estava com deficiência já aí. Né? Mas o professor ele tem que saber, vê se você concorda comigo, ele tem que saber resolver de vários jeitos. Ele tem que saber resolver usando a matéria, usando uma outra matéria. Ele tem que saber pintar e bordar, para o aluno entender. Né? Isso é específico de professor. Saber resolver o problema não. Bom, esse conhecimento que não é comum do conteúdo, mas é especializado no conteúdo, esse sim, é o conhecimento matemático exclusivo para o ensino. Então, o engenheiro não deve ter isso daqui, por exemplo. Tá? Porque o matemático que não é professor de matemática, que não atua com educação, não deve ter ou não precisa ter esse conhecimento. Então, exemplos de como eles se manifestam. Eu compreender os diferentes métodos que os alunos podem utilizar para resolver um problema. Viu a diferença entre esse e o outro? Fala comigo. Só balando assim. Viu? Pode balando assim, não tem problema, fala de novo. Tá tudo bem? Então tá bom. Às vezes, os alunos, eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes os alunos utilizam uns métodos para resolver os problemas mega estranhos. Você fala, nunca vi o que você está falando, cara. E tá certo, mas você tem que dar um passo para trás e falar, pera, deixa eu pensar. Né? Aí a sala tem 40 pessoas, né? Eu disse pessoas, tá gravando. A sala tem 40, né? E aí você tá lá e o cara fala assim, mas o meu tá certo? Você fica, parece que não, né? Mas... E aí tem um pendurando aqui, o outro chamando ali, o outro gritando ali. E é hora que você vai falar, puta, pior que tá, velho. Né? Pior que tá. Você olha e fala assim, puta merda, tá certo mesmo isso aqui. Então, isso é uma habilidade, um conhecimento que o professor tem que ter. Alguém que não é professor não precisa ter condições de fazer isso, né? Encontrar padrões nos erros dos alunos. Isso daqui é uma coisa que... Tá vendo, velho? Quando você estiver lá assistindo a aula de um colega seu, a hora que o aluno falar um negócio e o teu colega lá na frente, o professor, fala assim, então, isso aí é um erro comum. Aí você, então isso é um erro comum. Porque é isso que vai fazer depois a sua aula fluir legal. Porque a hora que você entra na aula, você fala, eu já até sei que eles vão errar aqui. Cara, isso te deixa, você se sente um Rambo. Você fala, ninguém me segura nessa aula. Porque eu já sei até o que o cara vai errar. Imagina que legal, né? É a única lista grande, tá? Os outros vão ser tudo lista pequenininha. Essa lista eu transcrevi lá do artigo original do pessoal de Michigan, tá bom? Só que eu traduzi do meu jeito aqui. Tem alguém da tradução? Aqui. Você é da tradução? Você estava só pondo a blusa. Tá. Não, é porque teve umas coisas que eu deixei em inglês mesmo, jeito que eu não dei conta de traduzir. Eu não estou confortável para traduzir ainda. Bom,
Vou passar rapidinho, tá? Então, o que mais que faz parte desse conhecimento especializado do conteúdo? Apresentar ideias matemáticas, né? Então, assim, eu sabia falar sobre equação diferencial, mas com as pessoas que sabiam mais que eu sobre equação diferencial. Agora eu quero ver você explicar a equação diferencial para alguém que não sabe nem o que é uma equação algébrica, né? Isso é saber apresentar uma ideia matemática. É difícil, velho, e é algo que os professores precisam ter. Responder aos porquês dos alunos, nossa, cara, até hoje eu vejo uma mordida e falo, tomara que eu saiba responder. Pois não, né? A hora que vem o porquê, você fala... Encontrar um exemplo para criar um ponto matemático específico também é muito legal. Quando você está falando assim, que é o que eu estou tentando fazer aqui, que não louco, você percebeu? Eu leio um negócio, tento criar um exemplo. Leio, tento criar. Faz parte do conhecimento do professor. E agora eu estou me sentindo já um pouco íntimo disso aqui tudo. Já faz 3 anos que eu estou estudando isso aqui, né? Eu acho que o meu PCK para esse conteúdo aqui tá ficando legal já, né? Porque eu já estou conseguindo criar exemplos rapidinho e tal. É isso que você tem que procurar na aula. Então você vai falar sobre equação geral da circunferência de geometria analítica. Com os moleques de 14 anos, vai dar certo. Fica tranquilo. Então, se você não tiver já na manga os exemplos, os porquês que eles vão fazer, né? E se for negativo lá, o x lá do centro, lá o mais b, já confundiu tudo, né? Então tem que estar tudo na manga. Reconhecendo o que está envolvido no uso de uma representação particular, vinculando representações e ideias subjacentes a outras representações, isso também é muito legal, porque tem várias coisas que a gente pode representar, de fato, escrever de vários jeitos diferentes a mesma coisa, né? E você tem que saber, quando você escolhe aquele jeito de escrever, quais são as implicações, o que piora, como se relaciona com aquele outro jeito. Eu vou dar uma pulada aqui, tá? Avaliando ou adaptando o conteúdo matemático de livros didáticos, acho que isso eu elencaria como os mais importantes aqui. Quem dá aula em ensino básico, educação básica, acho que vai concordar comigo. Eu espero que concorde comigo. Vocês concordam comigo? Sim, né? Se você for seguir o livro ipsis litteris, velho, não vai rolar, não vai rolar. Então essa é uma habilidade que o professor tem que ter, é um conhecimento, faz parte do conhecimento dele, né? Modificando tarefas para serem mais fáceis ou mais difíceis. Essa daí só todo dia acontece comigo. Você põe um problema na lousa, você acha que vai demorar 10 minutos para os caras resolver, o cara já acabei. Ou o contrário, né? Você põe e fala, gente, esse aqui tá fácil, né? O cara já olha para você e fala, você tá me tirando, velho? Fácil essa porra? Difícil pra caralho. Aí você vai lá, já foi. Aí você vai lá, muda o problema, calma, vai lá e altera rapidinho para ficar mais fácil. Aí você faz o próximo de novo, agora aquele difícil, né? Avaliar a plausibilidade das alegações dos alunos, e geralmente com rapidez, né? Imagina eu estou falando aqui, que vocês estão se comportando pro meu bem, né? Vocês não estão erguendo a mão, mas pode erguer, tá? Pode falar o que quiser. Mas já pensou, você fala um negócio, Vinícius, o que você está falando então é aquele negocinho assim, né? Eu vou dizer, passa amanhã? Eu tenho que interagir aqui, cara. Eu tenho que avaliar a plausibilidade daquilo que você falou, e geralmente com alguma rapidez, né? Escolhendo e desenvolvendo definições úteis. A gente sabe que a gente pode criar, né, maneiras diferentes de se fazer isso, e algumas são mais, outras menos. Utilizar a notação matemática e criticar o seu uso. Então, essa é uma outra coisa que pega muito a educação básica, na minha opinião. Pega pra caramba. Se a gente for ser formal, a medida do ângulo, eles querem escrever assim, A igual a 30 graus e vambora, divide por 2. E não é a medida do ângulo. Velho. Se for ficar nessa, eles não vão entender o teorema de Tales, não vão entender os alternos internos, porque eles vão estar apegados à notação, entendeu? Então você tem que criticar o uso também. Olha, o correto é escrever isso, mas eu entendi, por enquanto tá legal, você pegou a ideia. Daqui a pouco a gente lapida isso daqui. Isso que é criticar o uso. É importante? Mas neste momento, o conceito é mais importante. Se eu ficar me apegando à anotação, ele não vai entender o conceito, né? Isso que você tinha que estar prestando atenção quando o professor lá do estágio está dando aula. Você fala lá, o cara que miguelento, hein, velho? E ele já vai escrever no ângulo A mais B mais C. Tá errado? Eu sei que tá, e você sabe que tá. Mas eu não estou entendendo, né? De repente, depois que o cara já tá mais tranquilão, tá fluente ali naquela coisa do triângulo, da 100 por 180 e tal, aí você fala, posso falar um negócio? Não é legal escrever assim, o negócio é escrever assim. Só que o negócio já andou, já meteu uma quinta, já tá todo vapor, né? Bom,
Isso é criticar o uso. Fazer perguntas matemáticas produtivas. É muito legal começar toda a aula com uma pergunta, né? O mais legal de tudo é responder uma pergunta com outra pergunta, que é muito legal. Especialmente se você não souber a resposta da pergunta. Então você faz... Ah, gente, tem que falar, fazer o quê? Então o aluno pergunta, é muito legal. Ele fala assim, mas quanto que é ali? Você fala, se fosse tal número, por exemplo, seria... Aí ele já fala, é verdade, tá bom. É uma pergunta matemática produtiva. Você jogou uma outra pergunta para ele, ele entendeu. A tua e aquela que ele mesmo tinha feito. Isso é muito legal. Selecionando representações para fins específicos e inspecionando equivalências. Quando eu for tentar criar, e essas partes eu vou acelerar, porque pelo jeito poucas mãos levantaram na hora que eu falei de pesquisa, mas quando eu vou tentar criar um instrumento que vai tentar medir se o professor tem tudo isso que nós estamos falando aqui, eu posso perguntar se são sugestões dos próprios pesquisadores, tá? Que conceberam o conceito do PCK da matemática, aquele modelo lá. Eles falam assim, ó, perguntar se um método em comum proposto por um aluno funcionaria em geral. Vamos ver se o professor conseguiria dizer se sim ou não, né? Perguntar qual a melhor justificativa para o porquê de igualar denominadores ao somar fração. Aí você fala assim, cara, nesse auditório aqui, todo mundo parece que é da matemática, pelo jeito. Todo mundo sabe que tem que igualar os denominadores quando vai somar fração? Aí um aluno vira e fala assim, mas por quê? Percebe? Isso é coisa de professor saber. Isso é coisa de professor. Porque o matemático sabe. Aliás, qualquer um que sabe matemática sabe. Que tem que igualar os denominadores. Agora, por que tem que igualar os denominadores? Isso é uma pergunta que o aluno faria. Né? E é isso que você podia estar lá na hora do estágio e falar assim, desapega do conteúdo que o cara está dando lá. E se apega a, caralho, como é que eu ia responder essa pergunta que esse moleque acabou de fazer? De repente está ali, aquilo que você foi procurar. Tá? É exatamente isso que você foi fazer ali. Outra, qual em um conjunto de figuras melhor representa 2 dividido por 2/3? Todo mundo aqui sabe dividir 2 por 2/3. Mas e representar isso na lousa para um aluno? Com uma figura? 2 dividido por 2/3. Né? Eu sei o que você está sentindo, eu também senti quando eu li isso. Ai, droga, eu não sei. Mas isso é muito legal, porque é o conhecimento pedagógico, de novo, do conteúdo. E aí eu vou contar uma coisa que eu não contei até agora. Esse pessoal aí trabalha com educação infantil. Então você vai ver que todos, ou quase todos os exemplos que vão aparecer aqui, são divisão de fração, né? Adição, multiplicação, algoritmo da subtração. De fato, aí eu olho para isso e falo, cara, eu não sei nenhum desses. Mas aí eu me toco, eu falo, o meu PCK deste conteúdo realmente, porque neste contexto eu não atuo. Eu nunca dei aula para um aluno que tivesse menos de 14 anos. Nunca. Né? Então realmente eu não sei ensinar. Eu não sei falar por que tem que igualar os denominadores, porque não é lá que eu atuo. Mas se fosse lá, acho que era bom que eu soubesse, porque essa pergunta vai aparecer lá. Né? Bom, alguns exemplos que vêm nessas pesquisas desses caras. E aí você faz o exercício mental se você saberia ou não responder. Aqui ele fala assim, que o aluno escreveu assim, ó, tem uns ângulos aqui, vocês conseguem ver pelo menos isso? Tem os ângulos, lá em cima está escrito 1 e 2, e aqui tem um ângulo, marcado um ângulo reto. Aí ele fala assim, ó, o aluno escreveu 1 mais 2 igual a 90. E aí, o professor, aí as alternativas são, não faz nada, tá certo? Não, 1 mais 2 não é igual a 90, tio. Né? Aí o professor adiciona o símbolo de grau, e aí vira 1 mais 2 igual a 90 graus. Não, 1 mais 2 não é 90 graus também. Aí troca o que o aluno escreveu e escreve no lugar. Ah lá, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B é 90 graus. Tá melhorando. Mas ainda não tá legal, porque olha o vértice A. Qual é o ângulo A? Então você tem que falar a medida do ângulo EAB mais a medida do ângulo EBA é 90 graus. Bom, aí ficou legal. Né? Mas esse tipo de diálogo com anotação é coisa de professor. Porque se fosse um engenheiro resolvendo o problema, 1 mais 2 é 90, ele ia tocar o barco, ele não ia nem perceber que ele usou a anotação errada. Você concorda? Fala comigo. Sim? Imagina a minha aula, como que é insuportável. Ó outro. Essa é outra pergunta que tem lá na pesquisa dos caras. Então, qual dos seguintes historinhas representa o problema 1 e 1/4 dividido por meio? Lá nos Estados Unidos eles têm essa de ficar usando a notação 1 e 1/4, número composto. Você sabe o que é o número composto? Eu fui aprender quando eu fiz isso. Então,
1 e 1/4. Seria tipo 5/4, é isso? Tô falando certo? Então 5/4 dividido por meio. Aí ó as opções. Você quer dividir 5/4 de torta para 2 famílias. Quanto cada uma ganha? Essa historinha bate com a conta? Não, era 5/4 dividido por meio. Essa vai dar o quê? 5/4 dividido por 2. Essa historinha não serve para aquele problema. Então se você quer treinar aquela operação com o aluno, não vem colocar essa historinha na lousa. Concorda? Isso é coisa de professor, né? O B. Você tem $1,25 e você quer dobrar o que você tem. Quanto você vai ter quando você dobrar? Não, isso é 1,25 de novo, vezes 2. Também não era essa operação que eu queria. E a última. Você está fazendo uma receita e ela pede 5/4 de xícara. Quantos você precisa se cada barrinha é meia xícara? Agora sim. 5/4 de xícara, cada barra é meia xícara, 5/4 dividido por meio. Né? É a única historinha que bate com a conta. Agora, você lembra que aqui estava escrito, ó, lembra desses 18 itens? Um deles era esse. Encontrar um exemplo para criar um ponto matemático específico. Esse é um conhecimento que o professor tem que ter. E essa é uma manifestação desse conhecimento. Quem souber a resposta certa é porque parece que tem esse conhecimento. Tá? Aqui ele coloca 3 operações, por exemplo, de soma, e ele pergunta qual delas tem o mesmo tipo de erro. Então, vocês não estão conseguindo enxergar aí do fundo, mas aqui, ó, 2 mais 4 mais 9 deu 4, sobe 1. Isso já está errado. Né? Aqui deu 5 mais 7 mais 9 dá 1, sobe 1. Quase. Dá 1, sobe 2. Errou também. Ali, 8 com 9 com 5 dá 2, sobe 1. Quase. Dá 2, sobe 2. Esses dois cometeram o mesmo erro. Esse cometeu um erro diferente. Percebeu? Perceber que essas contas estão erradas, qualquer um que sabe matemática percebe. Agora, perceber quem cometeu o mesmo erro que quem, isso é coisa de professor. Isso daí é o conhecimento especializado do conteúdo. O professor tem que ter, o resto não. Tá entendendo? Vamos mudar um pouco? Aqui no cantinho, a gente tem aquele conhecimento do horizonte do conteúdo. Esse conhecimento, ele seria o conhecimento a consciência de como os tópicos dentro da matemática se interrelacionam. O que é algo muito importante, né? Qualquer um que queira trabalhar com ensino precisa saber disso. Então, se eu vou ficar aqui no nosso mundo aqui da graduação. Se eu for falar de equação diferencial, a primeira coisa que eu tenho que ver é se o cara que vai ouvir sabe o que é derivada. Né? Se ele sabe derivar, pelo menos as mais simples, etc. Então, isso eu tenho que saber como que essas coisas se interrelacionam. Porque senão, nada feito. Né? E lá na educação básica, idem. Mas esse cantinho aí, ele está faltando muita consistência teórica nele, sabe? Os pesquisadores ainda precisam se debruçar um pouco sobre ele para entender melhor ele, tá bom? Inclusive, quem está dizendo isso não sou eu, é esse cara aqui. Ele mesmo diz, eu não vou, em 2014, tá? Essa não é tão antiga. Ele disse, eu nem vou tentar medir isso, porque na verdade a gente nem entendeu direito o que é isso. Então, imagina se eu entendi. Bom, passei por metade de cá, tá? Agora eu estou no PCK mesmo. Agora eu estou dentro dos pilares do PCK. O primeiro é o conhecimento do conteúdo e os estudantes. Então, conhecer o conteúdo sob o aspecto dos estudantes dentro do conteúdo. Olha que louco. Como os alunos aprendem matemática e como que é o pensamento matemático deles. Antecipar o que os alunos vão entender ou confundir da matéria. Dúvidas comuns. Esse é muito legal, cara. A hora que você está preparando a aula, você fala assim, eu tenho certeza que a hora que eu falar isso, vai ter um que vai erguer a mão e vai perguntar, e se for negativo, dá certo? Aí eu vou responder isso, aí vai falar, mas sempre? Né? Então assim, você já vai antecipando o que ele não vai entender. Não só o que ele vai entender, confundir, quais são as dúvidas, mas olha o próximo item. Prever o que eles vão achar interessante, o que eles vão achar motivador. Olha o próximo item. Saber o que eles não acham fácil, o que eles acham difícil. Quando a gente começa na carreira dando aula, nossa, é show de horrores as provas. Você faz prova, vem todo mundo chorando, que não sabia nada. Mas eu achei que vocês iam saber que era fácil. Mas a gente não sabia. Aí depois você faz uma outra prova, todo mundo tira 8. Aí você fala, errei de novo. Né? Porque você ainda não pegou o jeitão do que eles acham fácil, do que eles acham difícil. Mas isso também é coisa de professor. E a hora que você for lá ver a aula do seu
do seu colega mais experiente, você vai ver que ele começa com um exemplo mais fácil, ele parte para o mais difícil, e naquele último que ele faz, não é nem todo mundo da aula que está entendendo. E tá tudo bem, porque não é todo mundo que vai entender tudo exatamente igual, né? Mas ele, na hora que preparou a aula dele, ele sabe que o nível de dificuldade está fazendo isso daqui. E você vai saber também? Vai saber também. Mas isso é coisa de professor. Concorda? Opa! Saber interpretar um pensamento mal elaborado ou incompleto de um aluno, esse aí também a gente passa por isso toda hora, né? O aluno não se expressa muito bem no que ele tentou fazer, em como ele quis, né, resolver o problema, e você tem que saber interpretar isso daí. Reconhecer um erro comum a partir de um resultado apresentado, essa é muito legal. Fórmula de Bhaskara. Coloca o A igual a 2, na sua casa antes, resolve sem colocar o 2A no denominador, e eu tenho certeza que metade da sala vai chegar nessa resposta. Porque eles acham que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2, não sobre 2A, né? Então assim, a hora que você olha pro resultado, você fala, você esqueceu de pôr o A embaixo, amigão. Aí ele fala, é mesmo. Como é que você sabe? Né? Caralho, tem câmera. Não, é isso. Você vê o resultado que ele chegou. Quando você dá aula de probabilidade, é lindo. O cara fala a resposta, você fala, você está esquecendo disso. E aí você já sabe onde ele errou para chegar naquela resposta. Isso é coisa de professor, concorda? Familiaridade com o que os estudantes geralmente pensam ou fazem. Isso aí, nas séries finais, também é muito legal, porque eles começam, já tem tanto conteúdo, que você põe um problema, às vezes eles lembram de coisa do ano passado que quer tentar usar, né? E aí você já ter essa familiaridade com isso, já esperar por isso, te ajuda muito. Agora que eu já falei vários quadradinhos daquele, né, vários elementinhos daquele, tem um parágrafo que eu queria ler com vocês, que os próprios autores disseram. E está ele em inglês aqui, se alguém não estiver feliz com a minha tradução, porque eu não estou. Reconhecer uma resposta errada é conhecimento comum do conteúdo, aquele que todo mundo tem. É só reconhecer que está errado. Ao passo que avaliar a natureza do erro. Então, por que ela está errada? Em especial, um erro que não é muito comum, tipicamente requer agilidade de pensamento numérico, você tem que raciocinar muito rápido ali para ver onde ele errou, e atenção aos padrões e pensamento flexível sobre os diferentes raciocínios dos alunos. Então, acho que esse aluno é aquele aluno que pensa desse jeito, por isso que ele chegou nessa resposta. Isso é conhecimento especializado do conteúdo. Em contraste, familiaridade com os erros comuns e decidir quais, entre vários erros, os alunos estão mais propensos a cometer, são conhecimentos do conteúdo de estudantes. Isso aí é mais um pouco de formalismo teórico do que eu estou falando, mas acho legal esse parágrafo para distinguir o que é o que do que a gente está falando aqui, né, desses 3 últimos que foram falados. Bom, perguntar coisas do tipo, num instrumento de avaliação. Que tipo de figura as crianças tendem a confundir com um triângulo? Para quem nunca deu aula para criança, no caso eu, não tenho ideia. Mas a minha prima, que é professora, ela é pedagoga, ela falou assim, desenhe uma estrela que todo mundo vai chamar de triângulo, só porque tem um monte de ponta. Olha que legal. Eu não sabia disso, ela sabe porque ela é professora de criança, né? A probabilidade de um aluno escrever 405 em vez de 45. Eu li desse jeito, não foi à toa. Eu perguntei para um amigo meu, que é um dos melhores, se não o melhor professor de matemática que eu já conheci na minha vida. Ele falou assim, o meu filho faz isso direto, por causa que é criança, né? 45. Eles acham que é assim que escreve. 45. Não 45, né? Então, é coisa de professor já esperar por isso. A hora que você vê o 405, você fala, Filoninho, vem cá, é 45, não escreve 40 depois do 5. 45 não é assim, né? Perguntar sobre problemas em que a confusão entre perímetro e área levaria a respostas erradas. Tem alguns exemplos aqui, eu vou chegar ao laço aqui porque acabou o tempo, né? Posso ficar mais? Uma hora e meia? Deus me livre. Bom, obrigado, hein? Combinamos, deu certinho. Então aqui ele fala assim, ó, um professor, inclusive, tem todo um porquê de todas essas questões virem sempre com uma historinha, sabe? Com uma situação problema mesmo. Isso é muito importante dentro da pesquisa em educação. Mas a gente fala isso sobre outro dia. Oi? O ponto é deslocar toda a carga cognitiva do respondente do teste para o que você realmente quer medir. Tá? Então quando você enche de detalhes ali, ó, ele fala assim, professor tal perguntou para os estudantes sobre o número de diagonais de um polígono de 11 lados. Das respostas erradas abaixo, qual delas seria usada para o aluno que calculou o número de diagonais de cada vértice? Vocês entenderam o problema? Era para calcular
o número de diagonais de um n-ágono. E aí o aluno respondeu o número de diagonais por vértice do n-ágono, não do n-ágono inteiro. Qual delas? Só que quando eu leio, velho, que of the following, das que estão erradas abaixo, quando eu já falo, elas estão erradas, tá? Eu não gasto meu tempo vendo se está certo ou está errado. Isso diminui a carga cognitiva do teste e me aponta para procurar o que está pedindo, né? Aumenta as chances do teste de fato medir o que ele está se propondo a medir e não ficar medindo coisas paralelas sem querer. Esse é o ponto, tá? A gente pode conversar sobre isso depois. Bom, deixa quieto, mas olha a manifestação aqui, ó, reconhecer um erro comum a partir do resultado apresentado. Essa daqui é a mesma, né? Ele fala assim, a professora pediu para os alunos colocar os números em ordem. Então tem 1,1, 12, 48, 102, 31,3 e 0,676. Então está errada a ordem. Qual é o erro que eles cometeram? Bom, eles estão ignorando o valor posicional dos logaritmos, eles estão ignorando a vírgula, eles estão chutando, eles estão esquecendo que existem números entre 0 e 1, ou eles estão fazendo todos os erros acima. Escolher a certa aí é coisa de professor, concorda? É um conhecimento que o professor tem que ter, e ele vai mostrar se ele tem ou não, se ele souber acertar isso daí, tá? É isso que está dizendo a pesquisa. Esse eu achei muito legal. Ele fala assim, se eu perguntar para um aluno quanto é 8 vezes 8, o que você acha que ele vai tentar fazer? Eu vou falar as opções para vocês me falam, porque eu não consegui escolher uma até agora. Faz 8 vezes 4, depois, que dá 32, depois 32 vezes 2, que dá 64. Não é essa? Não. Faz 10 vezes 10, que é 100, depois tira 36, daí dá 64. Manda onde veio esse 36? Até agora eu não entendi. Eles multiplicam 8 vezes 10, que é 80, depois tira 8 vezes 2, que é 16, dá 64. Se for o Chuck Norris, né? Não, sério mesmo, cara. Eu acho que eu não pensaria nisso. Se uma criança fala isso pra mim, eu falo, velho, top, me dá você, né? Esse aqui é o que eu faria. Assim, né? 8 vezes 5, 40, e depois vai contando. 48, 56, 64. Não é assim? Os alunos fazem isso, será? Então, não sei, vocês estão falando, eu vou acreditar. Eu não sei porque eu não trabalho com aluno, meu PCK disso aqui é baixíssimo. Eu não sei essas respostas. Queria que vocês entendessem isso, tá? Antes da gente ir embora. É esse, vocês acham? Ó, outro teste muito legal. Ele põe 3 problemas, eu não vou ficar lendo, que está em inglês. Ele põe 3 problemas e ele fala assim, ó. Organiza em ordem de dificuldade os 3 para mim. Então, saber resolver os 3 problemas não é coisa de professor. É coisa de aluno, inclusive. Agora, saber qual dos 3 é mais fácil, qual é mais difícil, qual é o médio, aí, isso é coisa de professor, né? E o conhecimento do conteúdo e ensino. Então, dentro desse conhecimento, você vai ter esse primeiro item, que eu não achei uma tradução para ele até agora, que é Design of Instruction. O melhor que eu poderia dizer é preparar a aula, saber planejar a aula. Mas não é isso, tá? Não é isso ainda. Mas, vamos lá. Escolher exemplos básicos para começar e avançados para aprofundar. Saber avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma das diversas formas de representar o conteúdo. E escolher modelos que permitam tornar as questões matemáticas salientes úteis aos alunos. Eu vou mostrar exemplos disso para ficar mais claro. Mas isso é conhecer o conteúdo e o ensino do conteúdo. Perguntar a respeito de, por exemplo, se uma fita métrica seria uma boa para ensinar notação posicional. Será que uma fita métrica é uma boa para notação posicional? Né? Sequenciar problemas de subtração com ou sem reagrupamento. Linguagens e metáforas, olha que legal esse, que podem ajudar ou atrapalhar a aprendizagem. Maneira como emprestar e cancelar pode interferir no entendimento dos princípios matemáticos envolvidos na subtração e na resolução de equação algébrica. Se você está falando com um nível bem inicial da educação, cara, nós temos que tomar tanto cuidado. Fala emprestar, cancelar, eles ficam assim, né? Não dá. Esse daqui ele pergunta o que você usaria para trabalhar a questão de agrupamentos de 10 em 10 com os aluninhos. Então, uma reta numérica, né, uma régua, moedinhas de plástico, pennies and dimes, que tipo, acho que um penny é 10 dimes, né? É tipo 1 centavo, 10 centavos, porque dá para mostrar que cada 10 forma um do outro, né?
elastiquinhos e canudinhos, ou todos deles acima dão o mesmo tipo de benefício nesse tipo de matéria? Isso é coisa de professor. Eu mesmo não consegui escolher uma também. Aqui também, quais dessas sequências de frações vocês usariam para ensinar os alunos a comparar frações? Olha a primeira opção, todo mundo tem numerador 1. Será que é uma boa? Fazer uma aula com todo mundo numerador 1? Aí, quem tiver o menor denominador, ganhou, concorda? Daí você não está ensinando ele a comparar frações, né? Então, escolher modelos que permitam tornar salientes as questões matemáticas. Aqui é aquilo que nós falamos, né? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Difícil de pensar nisso, né? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Qual é a sequência de pergunta mais legal para fazer para induzir o aluno a entender sozinho a resposta? O 4 no 6, o 4 no 5, o 4 no próprio 4 ou o 4 no 3? Ou de baixo para cima, o 4 no 1, o 4 no 2, o 4... Pegou o jeito aí do que é para fazer? Tá? Esse é o tipo de pergunta que é feita. Então, na hora que você está lá vendo as aulas, no estágio, fica assim, o professor fizeram uma pergunta para ele devolveu outra pergunta. Essa é a hora que você fala, então é assim, entendi. Tá? E aqui é o último. Ele fala assim, eu achei muito legal isso também, porque eu nunca tinha pensado nisso. Desculpa, Rita, porque agora eu estou olhando para você, eu acho que você falou isso uma vez. Mas... Ele fala assim, ó, eu quero mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 para os meus alunos, só que eles não sabem o alternos internos. Né? Eles não sabem essa propriedade das paralelas cortadas por uma transversal. Na escola a gente chama de Z do Zorro, tá? Eles ainda não sabem o Z do Zorro. E aí? Que você faz? Aí você pede para o aluno desenhar um triângulo e uma reta paralela à base, passando pelo vértice oposto, de lá, blá, 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 blá. Velho, é a demonstração do teorema. Acabou de falar no texto que os alunos não sabem esse teorema, então você não pode marcar essa, concorda? Não é isso. Aí o B, fala pro aluno desenhar um retângulo e uma diagonal, e aí fica brincando com os ângulos ali. Não, pera, nem todo triângulo é retângulo, e aí? Então não sei se é uma boa. A outra, dá transferidor para todo mundo e pede para eles medirem os ângulos de um monte de triângulo e sair somando. É uma ideia, não é? É uma ideia bem investigativa. Mas olha a outra, eu gostei muito da outra. Fala assim, ó, dá um triângulo, arranca os cantinhos e manda eles montarem os cantinhos, um encostadinho no outro, e vai dar 180. Tem um monte de gente balançando a cabeça, tipo, pois é, eu já fiz isso, dá certo mesmo, né? Então, o teu PCK nesse conteúdo está mais alto que o meu. Legal? E o outro, gente, que é o conhecimento do conteúdo e do currículo, também está faltando consistência teórica. Eu não vou falar sobre ele com vocês, porque eu também não sei muito sobre ele. Tá? Bom, espero que tenha lhe sido útil, que você esteja com a sensação de que valeu ter vindo e que você não se sinta tão sozinho nessa sensação que você tem de não sei se vou dar conta. Também não sabia se eu ia dar e vou deixar a parte, estou dando. Então, vai dar certo, tá? Só que é algo que precisa imprimir bastante energia para pegar tudo isso, tá bom? Quem sabe depois daqui de hoje você pelo menos sabe pelo que você está procurando. Porque eu demorei muito para descobrir o nome de tudo isso e a sensação que eu tenho é tipo, nossa, se tivessem me dito isso antes, talvez eu já sabia o que estava faltando e o que eu tinha que procurar, né? Obrigado, viu? Boa noite. Gente, não sei se o professor vai gostar muito do que eu vou falar aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Eu tenho algumas, mas aqui. A questão é que, tipo, o que eu percebo no estágio obrigatório, que eu convivo com alguns outros alunos, é que existe uma variável que é a questão da desmotivação. Os alunos eles são bem desmotivados. E eu queria perguntar primeiro se o estudo que você faz, que você está nos apresentando, ele trabalha com essa variável da desmotivação do aluno. Porque, pelo que eu entendi, ele visa mais a questão do entendimento do professor com o ambiente que ele trabalha, certo? E com os alunos. Mas eu vejo muito que às vezes até o cansaço mesmo, ele afeta muito essa relação que o professor ele trabalha. Queria que você desse sua opinião primeiro, eu tenho uma outra pergunta depois. Tá, é assim,
Eu começaria, obrigado pela pergunta, eu começaria dizendo assim, esse modelo, né, isso daqui, a gente também não pode achar que é a Bíblia, né? A gente não vai seguir sem também questionar, lá em Michigan, está funcionando legal, está levantando um monte de dados, e os dados estão se mostrando muito consistentes, muito concretos, mas de repente aqui é outra coisa. De repente, pra gente aqui no Brasil, tem que dividir em 2, em 3 aqui, botar a família no meio, né? Botar essa coisa da energia no meio, da motivação, do brio, né? Mas eu, no começo da sua pergunta, não sei se você estava falando do desinteresse, do desmotivado. Eram os alunos ou os professores futuros? Os alunos mesmo. Os alunos da escola ou os alunos dos futuros professores? Ou todo mundo está desmotivado? Não, eu acho que no geral, assim, se você for ver a situação atual do país, por exemplo, quando eu converso com os alunos... Os alunos lá da escola? Da escola. Tá. Primeiramente, quando eu conversava com eles, eles são do mesmo bairro que eu moro, eu sou lá do bairro pobre de Mirassol, e o pessoal, quando você pergunta para eles, eles dizem, eu não quero estudar porque eu tenho mais a fazer na vida, eu acho que isso não vai ser necessário, eles falam, não sei para que eu vou usar isso. E aí eu fico meio que com um bloqueio para tentar motivar a pessoa a ver o outro lado, né? Que se ela estudar, ela pode ter uma outra vida, ela pode ter uma alternativa. Pode vir aqui assistir aqui com a gente ano que vem, né? É exatamente isso, né? Tá aqui, né? Por exemplo. Não, eu concordo com você, mas de fato, nesse aporte teórico todo, essa parte não entra. Essa relação toda extra conteúdo não está entrando, né? E inclusive é legal você ter comentado isso para ficar a sensação em todo mundo que isso aqui é uma parte do que é ser professor, né? É do saber ensinar, não é do ser professor, né? Tem um monte de outras coisas que englobam o ser professor. A gente cuida de angústia de aluno, né? Eu trabalho com as séries finais do ensino básico, do ensino médio, a questão de sexualidade o tempo todo, a questão de conflito dentro de casa o tempo todo, entre eles, né? Às vezes a gente investe uma aula inteira mediando conflito. E aí, cadê o mediar conflito aqui? Então, isso aqui é bem o ensinar o conteúdo mesmo. É um modelo que se restringe a refletir essa parte da experiência. Eu tenho outra pergunta em questão da didática. Porque eu vejo que muito professor, eles esquecem muito da didática e eles pegam mais a questão do conhecimento, que nem você disse. A didática, ela não é uma parte, depende mais da experiência ou mais da questão da autoanálise do professor, de ele analisar os erros que ele cometeu e ele corrigir, ou é mais uma coisa que é adquirida pela experiência mesmo? Eu não sei, cara, desculpa, mas eu acho que quando você diz ele analisar os erros que ele cometeu e refletir sobre isso, é o que eu chamaria de experiência, né? É exatamente isso que é a experiência, na minha opinião. Mas essas pesquisas aí, elas justamente estão mostrando isso, que quanto mais quilômetro rodado, maior esse PCK vai aparecendo. Então, daí a gente entende que isso é uma captura legal da própria experiência. Mas eu acho que o professor é exatamente isso, né? Quando eu abri falando do Schumann, eu acredito muito naquilo, né? Eu aprendi um monte de coisa aqui. Mas hoje, o que eu faço foi o que eu desenvolvi, né? Foi o que eu aprendi a fazer fazendo. De autoanálise, de muita reflexão, a palavra acho que é reflexão. Tá? Antes da ação e na própria ação, né? Na hora ali é jogo de cintura. Mais alguma? Mais alguma? Não? Ninguém quer acrescentar nada? Bom, vamos então agradecer de novo o professor pela palestra. Muito obrigado.